Os nossos policiais hoje convivem com uma pressão psicológica muito grande, com problemas pessoais e inclusive de assédio dentro da corporação, que leva com que o policial, apesar de bem preparado na sua escolinha, no seu treinamento, dê uma resposta não satisfatória para a sociedade. A começar pela nossa diferenciação de patentes, né? Hoje o soldado, que é o maior número, que convive ali com a população, o seu treinamento é de 1 ano, enquanto para os oficiais são 4 anos. Então a gente já começa na formação do policial a diferenciação de um e de outro. E ninguém dá aquilo que não tem. Se um policial, na sua vida pessoal, dentro do seu trabalho, não é valorizado, a sociedade não tem como esperar um policial que lhe dê valorização. Não é questão de caráter, não é questão de má vontade, é simplesmente uma contrarresposta de tudo que ele vem sofrendo dentro da instituição Polícia Militar, Polícia Civil. Eu vou fazer uma pergunta, Adriana. Você acabou de colocar aí que os oficiais, eles têm 4 anos para serem preparados, e o policial 1 só. Falando uma linguagem bem caipira, tá? Que é para você, telespectador, entender. O oficial que tem a total proteção, praticamente falando, que fica dentro do quartel, ou que ele vem sempre na retaguarda. Primeiro são os policiais que dão a cara para bater, esses apenas 1 ano de treinamento, e os oficiais 4. Sim. Nada contra, é apenas uma colocação que estou fazendo para que você, telespectador, possa saber o porquê dessa diferença, sendo que o policial que enfrenta o bandido, que enfrenta o marginal, o policial que leva o tiro primeiro, porque ele tem um menor treinamento? Bom, um tempo menor de treinamento. Um tempo menor. Bom, primeiro, eu acredito que é para manter sob julgo, realmente sob julgo, a grande massa. Porque quando você não dá condições do policial se especializar, estudar, enfim, ter mais conhecimentos, por exemplo, na área de direito, na área de direitos humanos, na área administrativa militar, você está colocando ele em desvantagem em relação aos seus comandantes. Então, eu acho que a intenção é realmente essa. Nós protegemos tanto os oficiais como praças. Para nós, são famílias e familiares de policiais, sem distinção. Porém, é notório que o regulamento existe, para os praças é aplicado de uma forma, para os oficiais de uma outra forma. Então, o regulamento é o mesmo, porém, a forma de se aplicar à classe oficiais ela é muito unida. Então, na verdade, é uma forma de conter a massa, que é a grande maioria dos praças. Falando-se em porcentagem, você tem mais ou menos uma estimativa de quantos praças já morreram no exercício da função e quantos oficiais morreram? Bom, não dá para ter uma estimativa na história geral da Polícia Militar. Esse ano foram 107. Né, do ano passado até agora o mês de março, nós perdemos 107 policiais vítimas de ataques de PCC, vítimas de retaliação e também acidentes de serviço. Esses 107 que eu me refiro são exclusivamente vítimas do crime organizado. Tá, mas a pergunta foi no seguinte sentido, desses 107, tem uma estimativa de quantos, dos 107 que morreram, quantos praças morreram e quantos oficiais morreram? Todos praças. Lamentável. Vamos lá para a segunda pergunta. Nós temos aqui uma outra pergunta que foi feita pela Gláucia Leopoldina da Silva, que é diretora de escola profissionalizante em Piracicaba. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é o último resquício da ditadura militar no Brasil. Não há democracia. Há pequenos avanços, porém longe da democracia. Sem a população, para os militares deferirem a sua patológica ideologia militar, sobrou a eles as únicas cobaias capazes de suportar a vaidade do ego dos comandantes, os próprios policiais. O que eles não sabiam é que, hoje, os policiais transitam livremente entre a caserna e a sociedade civil, e a cultura democrática os banha tanto quanto a militar. Boa parte cursam ensino superior. Alguns desses sujeitos vêm trazendo modernização para dentro da instituição, mas estão sendo perseguidos por seus comandantes pela última arma que lhes resta, o regulamento disciplinar da Polícia Militar,
que mais se assemelha às leis de Esparta, na Grécia Antiga, que é a nossa Constituição. Existe democracia na instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo? Não, é uma aberração. Não existe democracia. O que existe é um regulamento que transpõe, inclusive, a Constituição Federal, que vai desde do cerceamento do direito de expressão até mesmo o direito de defesa no âmbito militar. Então, todo cidadão tem direito de, primeiro, ser culpado. O ônus da prova cabe àquele que é culpado, a quem acusa. Na polícia é o contrário. O policial primeiro é culpado e depois ele tem que provar a sua inocência. Sem dizer as diretrizes internas, o sistema, a polícia militar não é ruim. O que complica as coisas e que deixam realmente os policiais nesse estado que se encontram hoje são as próprias ordens e os próprios regulamentos que alguns oficiais, comandantes de batalhões, ainda aplicam sobre os policiais, o chamado RD Quero. Eu não gosto desse, para esse é isso. Eu não gosto daquele, para esse é aquilo. Em relação a estudar, aquilo já disse na primeira pergunta, não é interesse da Polícia Militar que os policiais cresçam intelectualmente, porque cabeças pensantes, elas começam a questionar. Então, quando se levanta, apesar de estarmos na democracia, grupos de policiais que começam a questionar certas condutas, imediatamente são transferidos, são perseguidos, até que, embasado nesse regulamento, eles consigam algo para demitir, para tirar do meio dos outros aquele policial pensante. É uma ditadura, realmente uma ditadura. É semelhante ao país brasileiro, né? O Brasil é um país maravilhoso de se viver, mas no Congresso Nacional existem umas cabeças lá que jamais deveriam estar lá. Mas infelizmente o povo tem memória fraca e curta, né? Votam, colocam lá, fazem o que querem, saem, não cumprem nada, porque não existe lei no Brasil, né? Aparentemente para os pobres, né? Para os negros, não existe lei, tá? E aí, de repente, voltam de novo no poder e continuam mandando, desmandando, fazendo e desfazendo. E o povo brasileiro, enquanto tiver carne assada, cerveja e tiver futebol, está tudo bem. Então, infelizmente, cada povo tem um governo que merece. Agora, no caso da instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo, já é diferente. Nós já temos os direitos humanos dos policiais militares, que é justamente vem com a intenção e também com o compromisso de defender o policial. Antes de nós partirmos para a próxima pergunta, Adriana, vamos falar um pouquinho o que é hoje essa Comissão de Direitos Humanos que você preside. A Comissão dos Direitos Humanos, ela nasceu na necessidade e da necessidade dos policiais terem porta-vozes em defesa de suas vidas como homens e como humanos. Porque quando se fala polícia militar ou policial, se esquece que atrás de uma farda, de uma roupa, existe um homem, uma mulher que sofre, que chora, que sonha, que tem família, que tem filhos, que tem uma mãe, que tem um pai. E tem anseios. Então é muito fácil você... Primeiro, para começar, eu digo que sempre os policiais são escolhidos. Eles pensam que eles entraram na polícia por vocação, mas foi Deus literalmente que escolheu. Porque eu te pergunto, qual é a outra profissão que você conhece que que as pessoas saem de sua casa para dar vida por outras pessoas que elas não conhecem, sem ter um mínimo de valorização também por essas pessoas que é a sociedade, não ter valorização pelo seu comando, morrer por elas por um salário merreca. Então isso é escolhido. No meio do caminho, nesse grupo de escolhidos, realmente tem alguns que se perdem, vão prestar conta disso, mas a grande maioria são anjos de Deus nas nossas vidas, na vida do civil. Então, tudo isso, assim, já começando por esse diferencial, né, eu acho que nós deveríamos realmente prestar continências a esses homens e essas mulheres, porque a sociedade não sabe o que acontece nos bastidores, ela não tem ideia. Então a comissão ela veio justamente para isso, para cobrar a parte humana desses homens e dessas mulheres, porque assim, por anos, né, a instituição é centenária. O que impera lá dentro da instituição, principalmente da instituição militar, é a hierarquia e disciplina sem direitos.
Então, já vem sendo melhorado a carcaça. A gente vê que há uma tentativa de melhora da carcaça, mas, na verdade, a essência ela está contaminada. E se não tiver um público externo, como a Comissão de Direitos Humanos, para cobrar isso através do CONDEP, através da Assembleia Legislativa, enfim, não estiver lá para que os policiais falem e a gente possa defendê-los, vira simplesmente uma escravidão. E hoje os policiais, no sentido literário e no sentido concluso da palavra, vivem numa escravidão, sem direitos. Eles entram, às vezes passa tão rápido o tempo que quando eles vêm, já estão com 20, 25 anos, aí é fácil falar, não tá bom, pede para sair. Eu tenho certeza que se os direitos fossem pagos, fundo de garantia, FGTS, todas essas coisas, né, fossem pagos, muita gente já teria saído. Mas é uma coisa maior que envolve isso. Não é só sair, é como você entrou na polícia e como é que você sai da polícia. Hoje, completar 30 anos dentro de uma instituição e se reformar, isso é ser herói. Porque, a começar pela sua vida pessoal, você não tem dia, domingo, não tem feriado, não tem final de semana, a sua família fica... Não tem privacidade. Não tem. Você fica desprovida, a sua família fica desprovida enquanto você defende outras famílias, né? E o policial, ele tem... Nessa angústia toda, ser mulher de policial, eu sou mulher de policial, é muito complicado você entender esse mundo, né? Porque você não entende realmente, porque você faz uma escala, a gente brinca, dia sim, dia não, né? Cor sim, cor não, esse dia tá de folga, outro dia não, você se prepara 2 meses, de repente, naquele dia, naquele aniversário, o cara tá de serviço. Aí ele vai pedir a recompensa que ele tem direito, que a lei diz 6 no ano, aí é concessão. Aí só recebe quem o comandante gosta. Quem o comandante não vai com a cara ou não faz o que ele quer, ele não dá. Então, a mulher, a família policial, ela tira serviço, ela vive a angústia do policial. Nós vivemos a angústia, né? Muito bem, a Adriana fez uma colocação aqui muito bem feita. O policial sai, né, com tudo o que ela colocou, que ele é humano, ele é pai de família. Outra coisa, ele sai e deixa a família lá desguarnecida para proteger outra família. O PSDB nunca gostou de polícia militar. É verdade isso? É verdade. É verdade. Na verdade, a polícia está assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não é só o PSDB, o PT também não gosta. Resíduos de uma ditadura, de um passado onde se lutava por democracia. Então, os policiais de hoje pagam por atitudes do passado. E a sociedade ainda não entendeu que a polícia de hoje ela é totalmente diferente da polícia de antigamente. Os únicos que não evoluíram e que não podem evoluir são os próprios policiais. São os próprios policiais, porque são amordaçados, ainda vivem numa ditadura, mas há todo um aparato para punir o policial, mesmo eles estando certos, se eles extrapolarem em algum momento na sua operação, na sua ação. Mas a grande maioria só lembra da polícia na época de eleição, né? Então é complicado, porque a polícia é tão carente que, na verdade, quando aparece alguém dizendo defensor da polícia, todo mundo acredita, porque a polícia, a família policial não tem nada. Na verdade, ela nem aprendeu a ser politizada. Ô, Adriana, aqui a pergunta é o seguinte: desde a criação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ficaram muito bem estabelecidas as diferenças entre praças e oficiais dentro do quadro da instituição. O que era para ser uma organização hierárquica com funções diferenciadas, tornou-se uma luta de classes latente dentro de um órgão público criado justamente para lidar com os conflitos resultantes da luta de classes na sociedade. Atualmente, os policiais paulistas, e acreditamos que os brasileiros de forma geral, estão imersos no conflito ideológico entre o que sobrou do regime militar e o que emerge da democracia. Uma simples auditoria nas sessões de Justiça e Disciplina, promovida por órgãos federais, constataria violações severas à Constituição e uma histórica ingerência dos administradores. Oficiais formam uma espécie de aristocracia dentro da Polícia Militar e criam uma barreira ideológica entre eles e as praças, o que faz com que toda a gestão da segurança pública seja administrada por eles, excluindo os policiais do processo de participação.
qual é a condição das praças da Polícia Militar, de soldados temporários a subtenentes, no atual contexto da instituição? Quem faz essa pergunta é a Associação das Praças Policiais Militares da Ativa e Reformados do Estado de São Paulo, em Piracicaba. A pergunta já é a resposta. Exatamente isso que acontece dentro da instituição. Há uma separação, há ordens que nós recebemos ordens, cópias de ordens de serviço, onde é expressamente determinado que os oficiais não se envolvam com os praças. E hoje nós temos uma grande gama, um grande número de oficiais que entraram, que vieram com outra visão, que consideram os praças sim, que estão quebrando essa hierarquia. E a gente vê a preocupação do comando com isso. Então eles baixam ordens para que os oficiais não se envolvam, não tenham vida social, nem dentro nem fora da polícia com os praças. E na verdade, como é uma classe muito unida, então qualquer denúncia que se fizer contra um oficial, com certeza o policial é retalhado, sofre perseguições, enfim, a sua carreira está destruída dentro, porque isso vai passando de comando a comando, você fica com um X nas costas. E finalizando a última pergunta do programa de hoje, todo o segmento civil, incluindo os próprios policiais e familiares, sofre com os maus serviços prestados por profissionais espezinhados que deixam a desejar no exercício de suas funções. Isso torna o serviço do policial uma situação inédita. A do funcionário que não tem o mínimo de desejo de servir a empresa, porque ela não lhe dá suporte para lidar com os anseios por ela previstos. Quem é o maior prejudicado de toda essa situação? Quem faz a pergunta é Robson Gomes da Silva, assistente social do CRES 43823 de Piracicaba. Marcelo, o maior prejudicado nisso tudo é a própria sociedade, que paga para ter uma segurança pública com qualidade, eficaz, mas que não recebe. Não recebe porque a omissão do Estado em relação aos seus homens humanos é muito grande. E mesmo assim, com todas essas dificuldades, os policiais dão mais do que eles podem. E ainda, em qualquer situação, eles estão sempre prontos a servir e proteger. Adriana, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você, que inclusive é uma pergunta que até o telespectador que está aí do outro lado, nós temos ainda 5 minutos, ou melhor, somente 5 minutos, mas todo telespectador gostaria de fazer. E é uma pergunta de grande importância. A Polícia Militar, ela age da forma que institui a nossa Constituição, ou até mesmo da forma que rege o regimento da instituição. Porém, quando a polícia age, na maioria das vezes, a polícia age de forma correta, às vezes até em legítima defesa, acaba até tirando, às vezes, a vida de um meliante ou de um causador de problemas da sociedade, para não usar outra palavra, e aí os direitos humanos vêm da família do morto, que às vezes, na maioria das vezes, ele infringiu a sociedade e ele foi morto por um policial militar. Agora, e os direitos humanos do policial militar? Onde é que fica neste momento? Ele não fica, na verdade ele é esquecido. Os policiais eles são tirados quando acontece alguma coisa da rua, são levados para a corregedoria, para onde tiver que serem levados. E raras vezes a gente consegue acompanhar e defendê-los como cidadãos a serviço do Estado, porque o juiz ele tem a caneta, tem tempo para estudar um caso, o policial tem frações de segundos e nem sempre é possível, só quem está na situação consegue agir da forma que age e consegue entender o que aconteceu. Então é muito fácil você tirar para dar uma resposta para a sociedade de que você está usando os direitos humanos, quando na verdade você não dá direitos humanos para o seu policial. Eu gostaria de falar também rapidinho sobre como nós estamos sendo perseguidos realmente nas redes sociais por falar a verdade, por dar as nossas opiniões, e os policiais dizer aqui claramente para todo mundo ouvir: o policial não tem direito a se expressar. Fui intimada agora a comparecer num processo onde 64 policiais estão sendo indiciados para apurar crime de injúria, porque compartilharam da minha ideia. Então, isso não se pode aceitar. Nós estamos no Estado democrático e mais, antes de serem policiais, eles são cidadãos.
Então, fazer um alerta para a população e para os policiais que denuncie, porque ou nós mudamos a nossa carta magna ou nós mudamos o regulamento disciplinar, de um ou os dois. Então, a gente vai realmente comprar uma briga ferrenha aí. Muito bem, eu tive a honra de conversar aqui com a Adriana Borgo, presidente da Comissão dos Direitos Humanos dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. Lembrando que você, telespectador que me assiste, nós dissemos no início e vamos repetir. Dentro da instituição Polícia Militar, assim como em outras instituições e até na iniciativa privada, existem as laranjas boas e as laranjas podres. Saiba separar. Não é por causa de meia dúzia de policial militar que às vezes age de forma errada com você ou com a sociedade que você vai criticar a instituição toda, porque a Polícia Militar está aqui justamente para nos defender, para garantir a segurança.